Hoje a gente vai mergulhar numa história de fé. Uma história que ficou, sabe, quase esquecida, mas que de repente voltou. E voltou com uma força incrível. E o que é interessante aqui é que tudo isso, toda essa história, não começa com uma grande profecia, nada disso. Começa de um jeito bem humano, com o desespero de uma freira por causa de um problema grave na família. Pois é, e no centro dessa história toda está ela, a irmã Amália de Jesus Flagelado. Ela foi uma das cofundadoras de um instituto religioso lá em Campinas, no Brasil, o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. E a vida da irmã Amália, olha, parece que foi toda uma preparação. Desde pequena, ela já tinha uma sensibilidade mística muito forte. Relatava ter visões. Era uma vida de serviço, sabe? Tudo isso foi preparando o terreno para os acontecimentos incríveis que estavam por vir. E aí, chega o momento que muda tudo. Uma notícia devastadora. A esposa de um parente dela, uma mãe jovem, recebe um diagnóstico terminal. Os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. Imagina o desespero. E nesse ato de amor total, a irmã Amália vai para a capela e oferece a própria vida a Deus em troca da cura daquela mulher. E é aqui que a história dá uma virada simplesmente sensacional. Porque a resposta que ela teria recebido não foi um sim ao seu sacrifício. Foi algo muito maior. Em vez de pedir a vida dela, Jesus, segundo os relatos, revela um verdadeiro tesouro, uma nova forma de rezar, mostrando o poder imenso que existe nas lágrimas de Maria. Mas olha, essa primeira revelação era só o começo, a ponta do iceberg. A partir daí, tudo aquilo iria se transformar numa devoção completa, sabe? Com suas próprias orações, símbolos e promessas. Então, em 8 de março de 1930, vem a segunda grande revelação. A própria Nossa Senhora, segundo os escritos, aparece para a irmã Amália, e ela segurava um rosário diferente, com contas brancas brilhantes, e o apresenta como a coroa das lágrimas, e ela mesma ensina como rezar. É bem simples, mas muito profundo. Vamos ver como funciona. Primeiro tem uma oração inicial, de oferecimento. Depois, nas contas maiores, aquelas que separam os mistérios, reza-se: Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Já nas contas menores, que são 49 no total, divididas em 7 grupos de 7, a gente repete a jaculatória: Meu Jesus, ouvi os nossos pedidos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E no final, se conclui com algumas orações. É um verdadeiro tesouro que foi entregue, com a promessa de ser uma arma poderosa contra o mal. E não parou por aí. Apenas um mês depois, essa devoção ganhou também um símbolo físico, algo que as pessoas podiam carregar, uma medalha. De um lado, a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas e uma frase fortíssima: Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E do outro lado, a imagem de Jesus com as mãos atadas, que a gente chama de Jesus manietado. E ali, um pedido urgente: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameace. E o mais incrível é que cada detalhe dessa imagem tem um significado profundo, que a própria Nossa Senhora teria explicado para a irmã Amália. A túnica roxa simboliza a dor imensa que ela sentiu. O manto azul representa o céu, a esperança da vida eterna. O véu branco, claro, a sua pureza. Mas o detalhe que mais toca é o sorriso. Um sorriso doce que, segundo a revelação, representa a alegria dela, a alegria de poder entregar para a gente esse tesouro de misericórdia. Bom, com uma mensagem tão forte, a devoção começou a se espalhar, e muito rápido. Mas, como muitas obras importantes, ela também enfrentou grandes provações. Provações tão sérias que levaram essa devoção ao silêncio. Um silêncio que durou décadas. E no começo, ela teve um defensor de peso, o bispo de Campinas na época, Dom Francisco de Campos Barreto. Ele se tornou o verdadeiro apóstolo dessa causa. Ele não só deu a aprovação oficial da igreja, o chamado imprimatur, como se dedicou a espalhar a devoção pelo mundo. Para se ter uma ideia, foram mais de 1 milhão de medalhas distribuídas em várias línguas, um trabalho gigantesco. Mas vamos voltar àquela frase da medalha: salvai o mundo do erro que o ameaça. Que erro era esse? Bem, a gente precisa pensar no contexto da época, anos 30. A mensagem foi interpretada como um alerta, um chamado para uma batalha espiritual contra as grandes ideologias que estavam crescendo, principalmente o comunismo ateu e certas correntes do modernismo. Então, se tudo ia tão bem, o que deu errado?
Bom, foi uma sequência de eventos muito infelizes. Depois da morte de Dom Barreto, o Vaticano, por precaução, pediu para suspender a divulgação pública. Isso era um procedimento normal para novas revelações, não era uma condenação. Mas aí o problema se agravou. O relatório que Dom Barreto tinha preparado para enviar para Roma simplesmente desapareceu. E o pior, ele morreu antes de conseguir preparar e enviar um novo relatório. Os bispos que vieram depois dele não levaram a causa adiante e assim a devoção foi caindo no esquecimento. Mas a história não termina aí. O que parecia ser o fim, na verdade, era só uma longa pausa, porque quase 80 anos depois, de um jeito quase milagroso, essa devoção voltou a aparecer, e com uma força total. O marco desse renascimento é o ano de 2017. Depois de mais de 10 anos de pesquisa mergulhando nos escritos originais da Irmã Amália, um novo grupo, um apostolado, foi fundado. E olha que simbólico, foi fundado em Fátima, Portugal, com a missão clara de resgatar e divulgar a mensagem de Campinas. E a missão deles é muito clara: pegar essa mensagem original na sua forma mais pura e levar para as novas gerações. É um trabalho de resgate mesmo, para garantir que todo aquele poder e aquela esperança que ficaram escondidos por tanto tempo não se percam. E o reconhecimento oficial, a cereja do bolo desse renascimento todo, veio bem recentemente, em 16 de junho de 2023. Foi um ato que, de certa forma, fez justiça e reabilitou oficialmente a memória da Irmã Amália. Nessa data, a Arquidiocese de Campinas abriu oficialmente o processo de beatificação da Irmã Amália de Jesus Flagelado. E o que isso significa? Significa que a Igreja está reconhecendo formalmente a fama de santidade dela. É um passo gigante que valida a importância de toda essa história. É como se a própria Igreja dissesse: aquele tesouro que estava escondido nós o encontramos e ele tem muito valor. Tudo isso nos leva a uma reflexão, né? A trajetória dessa devoção, que nasce de uma oração particular em Campinas, ganha o mundo, passa por quase um século de silêncio e ressurge com força total. Isso diz muito sobre a nossa busca por esperança. Num mundo que, convenhamos, ainda enfrenta tantos erros que nos ameaçam, talvez a mensagem e o poder contidos nas lágrimas de Nossa Senhora sejam hoje mais atuais e necessários do que nunca.